Teresa Mendonça, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade. Muito obrigada. Eu tenho a impressão de que vou repetir, pelo menos vou passar por alguns textos que já hoje foram aqui citados, do professor Brás Teixeira, da professora Maria de Lourdes Gargalho. A minha ideia foi, o que me interessou foi ver, analisar com o menor que era possível no tempo disponível, a relação de António Quadros com o existencialismo e tentar ver quais foram os elementos de fratura relativamente ao existencialismo que foram percorrendo, que se foram acentuando ao longo das décadas, até pelo menos 1971, em que ele abertamente se demarca de existencialismo. Portanto, vou ler o meu texto, já verão que algumas citações são repetidas, peço desculpa se eu soubesse que havia esta primeira parte deste primeiro texto, teria pegado noutros, porque deixei de fora outros para pegar nos que peguei. Portanto, primeiro ponto, o encontro com o existencialismo. O homem é sempre também a sua circunstância. António Quadros adotou esta famosa advertência de Ortega e tomou-a como ponto de partida da sua reflexão filosófica. Mas esta tese, antes ainda de ter sido objeto de reflexão, encontrou uma confirmação vital e biográfica no percurso intelectual do filho de António Ferro. Com efeito, o perfil filosófico de António Quadros adquiriu os seus contornos mais nítidos em consequência da sua experiência universitária durante a década de 40 e é incompreensível sem a ter em conta. Em grande medida, a sua aproximação ao existencialismo é uma consequência dessa circunstância. António Quadros refere-se a ela no prefácio que escreveu ao livro de Ismael Quiles, já aqui tantas vezes citado, sobre Sartre e o existencialismo. Em poucos textos como nesse, fica tão clara a impressão de descontentamento que lhe produziu a sua passagem pela Faculdade de Letras durante os anos da licenciatura. Poucas vezes foi tão duro na descrição do ambiente e até no modo de julgar a sua alma mater e os mestres que encontrou. Cito: "Posso dizer", escreve, "que se alguma mola propulsora encontrei no então curso de Ciências Histórico-Filosóficas foi a absoluta consciência do vazio espiritual que a inconsciência desse vazio nos mestres amargamente me sugeriu." Citação. Esse ambiente ficou no seu espírito associado a um juízo profundamente negativo, não só dos mestres, mas também das doutrinas lecionadas. Na universidade, se damos crédito às memórias posteriores, António Quadros aprendeu que a filosofia não é. Não é um saber arrumado, abstrato, arquitetónico, completo e acrítico, conversa fiada em que não se pensa e que não tem nada a ver com a vida nem a interpela. Tudo isso, tão completamente alheio ao que poderia ser a experiência de pensar, era, no entanto, que lhe pareceu estar encarnado nos grandes sistemas que na universidade se ensinavam: o iluminismo, o positivismo, o idealismo, o materialismo, etc. A experiência de estupor e de tédio, tão bem descrita no prefácio a Sartre e o existencialismo, vai acompanhada de um diagnóstico. A filosofia ensinada produzia uma tão abismal sensação de vacuidade e de inutilidade, são dele as palavras, transformara-se numa prova de paciência, precisamente porque tinha perdido o homem concreto, tinha ficado atascado no homem abstrato, sem vida, sem alma, sem vontade nem tendências, sem afetos, sem medo e também sem dúvidas, sem perplexidades, sem temores nem esperanças, no homem neutralizado ou animalizado, que isso é o homem reduzido ao geral. Aliás, esse juízo não se limitava à geração dos seus mestres. Alargava-se a quase toda a filosofia ocidental, de Platão e Aristóteles ao positivismo, passando por Tomás de Aquino, a escolástica, o racionalismo francês e o idealismo alemão. Toda essa filosofia marcadamente essencialista fora uma mumificação ou uma paralisação do pensamento, uma artificial e abstrata fixação do real. Mas o ímpeto negativo daquela experiência levou António Quadros a ir mais longe. Não lhe bastou descrever o panorama, caricaturizá-lo, identificar os culpados e diagnosticar a culpa. Deu um passo mais, que na altura lhe pareceu legítimo, mas de que se arrependeria posteriormente. Se a filosofia não é isto, a filosofia será o que se opuser a isto. Deste modo, à crueza do diagnóstico associava-se uma terapia. A filosofia, a verdade, o homem, que não encontrou na universidade, estavam entre aqueles que se opuseram de forma mais vigorosa àquelas abstrações. E esses eram os existencialistas. O existencialismo era, portanto, o regresso ao mar alto da reflexão filosófica.
O existencialismo constituiu uma das coordenadas da sua formação intelectual, já vimos aqui o texto em que isso é dito, da sua identidade de pensador. A outra coordenada foi o pensamento português. Aliás, como veremos, as duas coordenadas estão intimamente unidas. Em algum sentido, a primeira levou à segunda. Esta indicação biográfica não significa, no entanto, que a adesão tenha sido incondicional, nem que a sua atitude e o seu juízo acerca do existencialismo se tenham mantido inalterados. Uma breve análise de textos separados por pouco mais de uma década mostra bem que o entusiasmo inicial deu lugar a uma atitude mais crítica e, no limite, a um verdadeiro afastamento. No pouco tempo que disponho, pareceu-me interessante salientar alguns aspectos da relação de António Quadros com o existencialismo, destacando, no horizonte daquela atitude inicial muito favorável, os elementos de crítica que o levaram a afastar-se progressivamente da corrente existencialista. Salientarei sobretudo três aspectos: as razões da adesão inicial e os aspectos em que se afasta do cânon existencialista nesse momento inicial. Em segundo lugar, o seu modo de pensar na relação entre o existencialismo e as filosofias nacionais. E, por último, as razões do afastamento. Portanto, as razões da adesão inicial é aquilo que aqui chamei a verdade do existencialismo. Diante do ambiente morno, indiferente e estagnado da cultura filosófica que encontrou na universidade, o existencialismo constituía a única reação filosófica possível. Era a expressão filosófica de uma reação vital à alienação, reação inevitável, pois, cito, quando o homem perde a sua natural adesão no sistema existencial, a filosofia toma a palavra para reeditar a relação perdida. Globalmente, o existencialismo distingue-se das doutrinas anteriores como a filosofia se distingue da história, ou como a filosofia inatual se distingue da atual. A verdade do existencialismo alicerça-se na sua rejeição do sistema, que é sempre uma traição à filosofia. Perante o imobilismo cadavérico dos sistemas já fechados, a filosofia é vida, caminho, aventura ou descoberta. Tudo isto são expressões dele. E essa vitalidade está associada à natureza da reflexão desenvolvida. Cito. Filosofar não é, pois, somente construir grandes sistemas metafísicos demonstradores da agilidade e da fantasia da razão humana. Filosofar é refletir e racionalizar a experiência individualmente inspirada e comunicada ao pensador. Fim de citação. Assim se explica que o existencialismo se tenha oposto ao conceito racionalista da filosofia universal, dando o direito de cidadania ao singular, ao diverso, ao diferente, à situação irrepetível e intransferível das vivências do homem concreto. A reflexão filosófica é eminentemente individual, local e temporal, porque a vivência, tal como a sensação e a observação, são intransferíveis. Por isso, o mais significativo do existencialismo é que combateu, como ninguém mais, o ideal moderno do homem abstrato. Esse homem degradado até à animalização tem reações de género e de espécie e não reações singulares, pessoais, como são sempre as reações dos homens. A filosofia é antissistemática e a filosofia autêntica não pode encontrar-se no sistema porque este corresponde sempre a, cito, uma racionalidade que extravasou os seus limites. Fim de citação. O idealismo, e o mesmo se poderia dizer do racionalismo, do positivismo, etc., correspondem sempre a uma súbita e abusiva detenção do pensamento. Nenhum destes ismos poderia assegurar a liberdade de pensamento sem a qual não há filosofia. O existencialismo realiza, portanto, melhor do que os seus adversários anteriores, o ideal da filosofia, precisamente porque proscreveu da reflexão filosófica a pretensão sistemática. Essa pretensão é uma corrupção do ideal em idealismo, que é realmente uma negação daquele, portanto, do ideal. A filosofia não é a verdade, é um caminhar através dela e para ela por caminhos diversos e pessoais. Por outro lado, o existencialismo é preferível aos sistemas que se lhe opõem e que ele combateu porque põe limites às pretensões absolutistas da razão. Enquanto a metafísica racionalista é, cito, a filosofia que para ver melhor conhece apenas um exclusivo instrumento de ótica, a razão, fim de citação, no existencialismo a emoção e o sentimento adquirem estatuto gnoseológico porque nele se reconhece que, de entre as faculdades humanas, é o sentimento que assinala uma relação mais natural, espontânea e imediata com o dever existencial. O existencialismo tem a seu favor o ter procurado devolver ao homem uma razão não exacerbada, contra um racionalismo utópico e ucrónico, abstrato,
O existencialismo reivindicou o direito de outras faculdades humanas, designadamente a intuição e o sentimento, expulsados do discurso filosófico pelas correntes de moda, e ressaltou a centralidade das coordenadas do espaço e do tempo na elaboração de um pensar vivo. Mostrou com vigor inesperado que a filosofia não é nebulosa, torre de marfim, pensamento no ar. É volta às raízes, reflexão sobre elas, também são expressões naturais. Por outro lado ainda, o existencialismo tem a recomendá-lo o facto de ter integrado o pensar na vida séria dos homens. A ele se deve a superação do esteticismo alienante em que se refugiou o pensamento de entreguerras, que era, por sua vez, uma reação à alienação idealista e que, no fundo, tantas parecenças tinha com ela. Mas a lição maior que António Quadros tirou do existencialismo foi, como ele próprio confessa, ter descoberto que a filosofia é sempre, de um modo ou outro, uma antropologia, que é sempre, no fundo, saber sobre o homem. Não há filosofia sem antropologia. Já foi aqui citado, e eu continuo a citação: a filosofia é uma antropologia ou nada é senão pura especulação, teoria sem garantia. Escreve em 1959. Em termos biográficos, esta descoberta correspondeu a uma autêntica libertação e quase se esclarece. Diante de Kant, de Spinoza ou de Hegel, eu não era ninguém. Agora era tudo. A partir de ser eu, a filosofia não era já algo exterior, dogmático e intocável. A filosofia era apenas o que eu dela quisesse fazer. Tudo mais era história. E concluo. Acima de tudo, o existencialismo deu uma consciência de que o eu podia ser a raiz autêntica da arte filosófica. O existencialismo teve ainda o mérito e o atrativo de esbater as fronteiras rígidas entre a filosofia e a literatura. Esta diluição de fronteiras decorre, aliás, de se ter destronado a razão do seu antigo pedestal e de se ter recuperado o valor cognoscitivo do sentimento. Mas caberia perguntar: um juízo tão negativo sobre toda a filosofia anterior e um juízo tão favorável sobre o existencialismo não é afinal contraditório? Se a filosofia é vida, movimento, etc., como é possível, sem contradição, aderir a um ismo, mesmo que seja o último? António Quadros evita estas dificuldades, expressando a convicção de que o existencialismo não é uma corrente de pensamento no sentido usual do termo. Não é um ismo como os outros, que combateu como uma transgressão das pretensões da razão. E cito: o existencialismo é sobretudo uma atmosfera que todos os pensadores atuais respiram. De certo modo é um novo romantismo, agora sem a exigência do absoluto, mas buscando retomar certos processos gnoseológicos românticos, como a intuição e o sentimento. E prossegue: a grande correção ao primeiro romantismo reside na substituição da nebulosa pela raiz. Não há sistema aéreo de ideias. Há uma existência que se assume na sua finitude, no seu fluir. Penso ter mostrado quão favorável era a visão que António Quadros tinha no existencialismo e como foi, digamos assim, como vislumbrou aí o que deveria ser a filosofia contra os essencialismos mais ou menos cadavéricos, como ele caracteriza. Agora, a questão da relação entre o existencialismo e as filosofias nacionais, porque me parece que é muito relevante para perceber até onde o existencialismo desempenhou um papel significativo na sua, pelo menos, inicial visão da filosofia. António Quadros refere-se à relação entre o existencialismo e as filosofias nacionais desde cedo. Em 1959, no prefácio ao livro de Ismael Quildes, falo antes de mais em termos biográficos. Cito: é sem dúvida curioso como, desde os primeiros anos universitários, no meu espírito se uniram a tese existencialista e a tese da filosofia portuguesa. Ambas eram objeto de uma feroz oposição catedrática. Havia algo de comum entre as duas teses, ou juntar-as eu gratuitamente no meu espírito, por reação contra formas de oposição que me pareceram infundadas e de má fé. É a pergunta. Ainda hoje será para mim fundamental esclarecer devidamente esta interrogação, pois tal parentesco, suposto ao verdadeiro, iria determinar pouco a pouco a própria estrutura do meu pensamento. Saliente que é um texto de 59. A vinculação parecia-lhe inevitável, embora a expresse de forma interrogativa. Trata-se, no fundo, de um alargamento e de uma consequência do ponto de partida existencialista. Se é o homem situado que na filosofia se pensa, esse pensar terá inevitavelmente que prestar atenção à circunstância humana. Ora,
A situação limite de uma gnoseologia da circunstância nunca poderia radicar numa egolatria. Teria sempre que ir para além do eu e considerar uma comunidade. Dito de outro modo, a filosofia não consiste nem numa reflexão encerrada no eu, no que ele tem de particularizante de imediato, nem no que descreve como a realidade ilusória de uma essência, de um absoluto que aos homens não é dado. Encontra-se a meio caminho e olha para o homem concreto enquanto integrado naqueles complexos linguísticos, espaciotemporais, históricos, culturais, a que se dá o nome de pátrias. É assim, esclarece António Quadros, porque as pátrias assinalam a mais larga forma de relação entre o eu e uma circunstância, são uma subjetividade supra-individual. A relação das duas teses expressa-se biograficamente nestes termos. Cito: foi-me necessário encontrar o existencialismo, estudá-lo e compreendê-lo, para assumir, enfim, a minha específica situação de ser homem, o meu ser português. A vinculação destes dois vetores aparecia como uma inevitabilidade, tanto negativa como positivamente. Negativamente, porque o encerramento do homem na sua experiência intransferível o impedia de produzir um autêntico discurso comunicável. Positivamente, porque o reconhecimento de que o homem, antes de ser, está, e que antes de ser uma essência, uma existência, que o seu ser é situado desde o princípio, leva-o a refletir sobre a situação, sobre a circunstância humana e a considerar que a atenção à existência não pode deixar de consubstanciar-se numa atenção à pátria, aos homens e às tradições em que nascem. Se assim não fosse, o existencialismo cairia numa abstração de signo inverso ao essencialismo que combateu. Há, portanto, que encontrar a singularidade humana na sua dimensão relacional. E a instância mediadora dessa singularidade relacional é a pátria. Resulta, no entanto, pelo menos enigmático, que António Quadros tenha referido esta relação no texto de 1959, apresentando-a como uma questão em aberto. Com efeito, em dois artigos que publicou em julho e agosto de 1956, na secção de Artes e Letras do Diário de Notícias, tinha-se já debruçado sobre o tema e adotado uma posição bastante mais assertiva. Julián Marías acabava de publicar o seu Filosofia Atual e Existencialismo em Espanha e, a pretexto dessa publicação, António Quadros detém-se a considerar a mesma questão. Os dois textos estão vinculados, o primeiro diz continua e prossegue, e juntos contêm a reflexão mais desenvolvida que consagra a este tópico. Não só porque sustenta a matriz nacionalista do existencialismo, mas também porque a sua luz aprofunda o que entende por este termo. Vou ler duas citações razoavelmente amplas, mas parecem muito claras sobre este ponto. Diz: habituei-me a considerar o existencialismo para isto é do primeiro texto, de 5 de julho de 1956. Habituei-me a considerar o existencialismo para além de todas as impropriedades que a palavra queiram apontar, como algo de mais vasto, de mais significativo, de mais profundo do que uma simples escola filosófica. Surgiu o existencialismo justamente como reação contra o sistematismo idealista alemão, contra o positivismo sem ambições, contra o racionalismo extremado e a lógica abstrata. Renegou os sistemas feitos, acabados, clássicos, harmonizados pelo exercício exaustivo da razão lógica, em nome de uma realidade que, transformando-se incessantemente, não poderia caber nos limites rígidos de um edifício imponente, mas cada dia, cada minuto mais pequeno do que as ininterruptas modificações e aquisições de um corpo sempre em expansão. Agora salto. Simplesmente, continuo a ler a citação, simplesmente, se o idealismo era a filosofia sem pátria, pois o racionalismo que o radicava tendia a considerar o homem independentemente do espaço e do tempo, sobrepondo razão e existência, quer-me parecer que o existencialismo é, pelo contrário, a forma de pensar e de encarar o real que exige a diversificação do pensamento em filosofias nacionais, pois as nações, tendo modos de existir específicos e tradições originais, dão aos seus filósofos elementos especulativos dissemelhantes. E é nesta diversificação que eu vejo um dos principais fatores de progresso da filosofia moderna. Portanto, podemos dizer que o existencialismo tem sempre que ser, de algum modo, traduzir-se em filosofias nacionais. No mês seguinte, portanto, no texto de 9 de agosto de 1956, a relação é ainda mais claramente estabelecida. E cito: no artigo anterior, sobre o existencialismo e as filosofias nacionais, procurei alargar, tanto quanto possível, os limites que usualmente se adscrevem ao existencialismo
considerando não como uma escola filosófica propriamente dita, mas antes como uma atitude, um estado de espírito, uma corrente da nossa época, que reúne diversas formas de pensamento. Se ampliarmos ainda mais esta noção, o que me parece fundamentado, dada a exigência do concreto e a necessidade de uma especulação transitiva que ampliamente, sempre atenta à especificidade das condições espaciotemporais, como antídoto para o sistematismo clássico e estático das filosofias pré-existencialistas, e agora o que me parece mais importante, não será demasiado audaz afirmar que todas as filosofias nacionais, enquanto partem em busca de uma razão universal, através da meditação dos seus próprios modos de existência, da sua razão histórica, da sua situação histórica, da sua circunstancialidade, como diria Ortega, se inserem na árvore existencialista, enxertando-a saudavelmente e dando-lhe um renovado vigor. O mesmo não sucedia, claro está, nas filosofias clássicas, sistemas baseados na razão matemática e na lógica abstrata, que, arregimentando essências, ignoravam a lição aristotélica de que este mundo é um mundo de geração e corrupção e, portanto, o real não pode imobilizar-se numa concepção acabada, o tempo transforma-o instantemente e o espaço divide. Portanto, aqui, neste texto, é ao contrário, todas as filosofias nacionais são existencialistas. A relação foi estabelecida nos dois sentidos. O existencialismo não aporético é sempre, no fundo, uma filosofia nacional, e uma filosofia nacional é sempre, em algum sentido, uma filosofia existencialista. É interessante assinalá-lo, porque isto significa que, em seu entender, a própria filosofia portuguesa é existencialista, se quer ser autêntica filosofia. Daí que, referindo-se a Sampaio Bruno, António Quadros indica que ele é, e cito, o verdadeiro fundador da moderna filosofia portuguesa, que não temo classificar de existencial. Deixo agora a questão da relação entre filosofias nacionais e a filosofia e o existencialismo, voltarei na fase final para entrar no último ponto. Caberia agora perguntar como é que é possível que esta adesão e este entusiasmo pelo existencialismo viessem finalmente a ser abalados, a que se deveu o progressivo afastamento de António Quadros relativamente a esse ambiente, a essa atmosfera, que, como nos indica, teve tão forte impacto libertador e o levou a descobrir-se a si próprio e à filosofia. O que é que estava ou não estava nesse novo mundo do pensamento que provocou o afastamento? Antes de registar os motivos, vejamos quando ocorreu o afastamento. António Quadros explicita-o em 1971 em Ficção e Espírito, um texto que intitula precisamente Depois do Existencialismo. Voltarei a este texto. Em todo o caso, no prefácio a outro texto de 1970, Franco Atirador, parecem já vislumbrar-se alguns indícios deste afastamento. Pegando na imagem do Franco Atirador, que Camus usara para se descrever a si mesmo na intervenção que dirigiu à Academia Sueca por ocasião da entrega do Prémio Nobel, embora sem se referir a ele, António Quadros escreve, e agora cito: eu temo que não saiba e não possa ser um verdadeiro Franco Atirador, porque não tenho as qualidades necessárias e porque ao longo dos anos já perpetuei demais. E prossegue, indicando que o exemplo dos franco-atiradores brilha diante do seu espírito como, e volto a citar, vivo incitamente a um empenhamento existencial tanto mais profundo quanto mais autónomo, tanto mais social quanto mais pessoal, tanto mais crítico quanto mais esperançoso. Fim de citação. Não sei se eu digo mais, mas parece-me que o texto não refere o existencialismo, mas deixa entrever uma descrença crescente relativamente aos empreendimentos coletivos que tinham marcado as suas esperanças nas décadas anteriores. Voltando agora ao texto de Ficção e Espírito. Depois do existencialismo constitui uma espécie de balanço autobiográfico da maturidade sobre aquela adesão da juventude. António Quadros começa por recordar o entusiasmo juvenil que marcou o seu primeiro contacto com o existencialismo e escreve: durante anos li tudo quanto a nova escola produzia. Jovem querido principiante, porventura com demasiada pressa, fui dos primeiros a divulgar as teses existencialistas entre nós. Mergulhei a fundo na imagem de um mundo absurdo, insignificativo e duro. E um pouco mais adiante acrescenta: vejo hoje as principais razões que me afeiçoaram a este movimento, do qual me afastei com maturidade, muito embora algo da sua orientação concretista permanecesse sempre comigo. Fim da citação. As razões invocadas são duas, portanto, as razões da adesão.
Por um lado, confessa o magnetismo que exerceu o existencialismo apenas por ser a moda do seu tempo de estudante universitário. Por outro lado, e esta é a segunda razão, o existencialismo vinha contrariar algumas tendências anquilosantes do pensamento, ou parecia-me que assim era, se bem que o juízo do tempo não lhe seja muito favorável. Assim, pois, em 1971, de todas as razões invocadas nas décadas anteriores para justificar a superioridade do existencialismo e a exigência vital de aderir a ele, só restam duas. Ora, apesar de toda a sua força mobilizadora, a primeira razão, portanto, o ser moda, é frívola. E a segunda foi infirmada pela história, isto é, relativamente a ela, o existencialismo ficar aquém das expectativas. A que se deve uma mudança tão radical de juízo? Uma análise dos poucos elementos que António Quadros dá nesse texto para justificar essa mudança passa, antes de mais, por uma nova análise do próprio surgimento do movimento existencialista. Se nas décadas anteriores o surgimento da filosofia existencialista esteve no seu espírito associado à crise inevitável das filosofias essencialistas ou sistemáticas, então apresentadas como realizações desvirtuadas da própria filosofia, neste momento a sua justificação é bastante diversa e muito mais circunstancial. O aparecimento e o rápido êxito do existencialismo na Europa, argumenta agora António Quadros, são incompreensíveis sem a história dos horrores que marcou a primeira metade do século XX europeu. O homem desperta daquele pesadelo para se dar conta de que está num mundo moral e espiritual em escombros. Nesse ambiente moral e psicológico, o existencialismo impôs-se como uma defesa contra a desilusão e um antídoto contra a alienação. O salto para as essências, para os sistemas, percepciona-se como alienante e o existencialismo poupa-nos a uma nova derrota, afirmando ab início que a cisão ou a fratura são a própria condição humana. Esta nova leitura da gênese do existencialismo tem duas consequências importantes. Por um lado, conduz António Quadros a uma diversa valorização do próprio movimento e a uma atitude muito mais crítica sobre os seus resultados. Por outro lado, leva-o a equacionar em termos totalmente diversos a relação do existencialismo com a filosofia portuguesa. Com palavras suas, cito: mas, se a problematização existencialista era válida na época em que surgiu e até faz à crise patente do positivismo e do idealismo, a breve trecho me apercebi que as soluções dadas estavam longe de ser satisfatórias para o meu espírito. O existencialismo, aliás, teve pouca penetração real no nosso país. Antes, a filosofia portuguesa era considerada, não temo em classificar de existencial. O existencialismo, aliás, teve pouca penetração real no nosso país, que não vivera verdadeiramente a guerra e se debatia com outros problemas. Fim de citação. Avaliado à distância de 2 décadas, o existencialismo é agora acusado de se ter limitado a denunciar e não ter sabido resolver os problemas que ajudou a identificar. Se é verdade que o esteticismo sem raízes típico das literaturas de entreguerras insistiu no absurdo da vida humana e o explorou num número quase infindável de registros, revelando a sua matriz cética, a verdade é também que o existencialismo, cito, vem menos preencher do que revelar o vazio ontológico inscrito naquela literatura. Dito de outro modo, o existencialismo teve o mérito de repor os problemas filosóficos que as gerações de entre 18 e 39 tinham evitado com o seu ceticismo, mas não teve o mérito de ajudar a resolvê-los. Em jeito de balanço, António Quadros escreve, agora cito: vindo do existencialismo, quis preencher as lacunas que este movimento não me soube ou não me pôde preencher. Descobri outras vias, atualizei ideias percebidas, procurei outros convívios, numa palavra, pensei e pensei-me à medida das minhas crescentes exigências intelectuais. A literatura existencialista que mais tinha influído em mim remetia para o nada, para o ateísmo, para uma moral da ambiguidade, para o ato gratuito, para o empenhamento aleatório, única forma de preservar o valor da liberdade num universo despojado de crenças e essências. Caminhos estes que depressa me pareceram becos sem saída e que, aliás, fui transcendendo pouco a pouco. Fim de citação. António Quadros não se alonga aqui a indicar que outras vias foram essas. O que sim fica claro é que o existencialismo se apresenta agora aos seus olhos como um movimento cético,
capaz de diagnosticar problemas, mas incapaz de os resolver. É o que se defende, entre outras, das perguntas que, de um modo mais ou menos retórico, pautam o seu próprio balanço crítico. Mas onde conduziam tais caminhos? E onde desfechou nos nossos dias o ceticismo radical que o existencialismo afinal foi? Fim de citação. Já mesmo para concluir, o balanço final da relação de António Quadros com o existencialismo parece apontar, portanto, para uma espécie de paralelismo entre o papel que o existencialismo desempenhou relativamente à filosofia anterior e o papel que teve na sua própria vida. Fica a impressão de que a história do existencialismo, tal como António Quadros a concebe na década de 70, se reedita biograficamente no próprio percurso intelectual de Quadros. Assim como o existencialismo foi sobretudo reativo e denunciador, a sua própria adesão ao existencialismo foi também sobretudo reativa e denunciadora. Coincidiam mais no que denunciavam, no que criticavam, do que no que partilhavam, reconhece. Os anos levaram-no a concluir que, tal como ele próprio na juventude, o existencialismo fizera melhor o diagnóstico do que pensar a terapia. Neste sentido, a adesão ao existencialismo proporcionou-lhe a chave para fazer o diagnóstico da situação da filosofia portuguesa, mas com o tempo deixou de o considerar como a matriz da identidade filosófica portuguesa ou da sua própria.